Bom, vamos lá então. Esse trecho é da página 50 da edição em português, e eu vou fazer a leitura aqui então, e aí a gente vai comentando. Será valioso aqui se eu tornar claro que uma das primeiras coisas que um estudante tem que lembrar é que, para a maioria dos seres humanos, para a imensa maioria, as influências e impulsos que emanam do plano astral são um fator predisponente em todos os assuntos com os quais o indivíduo se envolve. Além daquelas condições que, sendo-lhes impostas pelo meio ambiente e pelo período em que ele vive, são para ele inevitáveis. Então, por quê, né? Porque a maioria de nós, seres humanos, está polarizado no corpo emocional. As emoções, muitas vezes, governam o nosso viver, roubam-nos a consciência. Então, naturalmente, essas influências e impulsos que vêm do plano astral acabam tendo um fator determinante nas nossas vidas. O plano astral é um centro emanente de força dinâmica, que é fundamentalmente condicionador no seu efeito, devido ao estágio da consciência individual em que a maioria se encontra. Reforça aquilo que eu dizia, né? Os homens são dominados pelo impulso do desejo, de alto ou baixo calibre. O que isso quer dizer? Né? A gente é polarizado pelo desejo, tanto um desejo que é mais baixo no sentido de calibre, de potência, quanto para indivíduos que já têm algum tipo de integração emocional, o seu calibre, a sua potência são ainda mais intensos e mais fortes, né, no plano emocional. Então, independente desse calibre, a maioria de nós é envolvida e é muitas vezes influenciada pelas energias que vêm do plano emocional. Isso é uma vasta generalização, porque essa condição básica está sendo firmemente modificada pelos impulsos vindos do plano mental. Isso necessariamente complica o problema. Influências emanando da alma também estão notadamente presentes, e ainda mais complicam o problema do ser humano adiantado. Obrigado, Val. Era só para saber mesmo. Então, aqui, pessoal, o que a gente vê, né? Estamos num período em que, enquanto humanidade, estamos basicamente polarizados no plano emocional, com o despertar das influências mentais. Isso, a longo prazo, vai promover uma mudança da polarização do emocional para o mental, que significa um movimento ascendente, né, evolutivo. Porém, a gente está no meio disso tudo. Então, a gente não está ainda nesse processo muito adiantado. Então, essas influências mentais, elas acabam, por vezes... Beth, acho que você precisa fechar o microfone, por favor. Essas influências, por vezes, vão contribuindo a mais para o nosso desequilíbrio. E ainda, para aspirantes ou discípulos, para aquilo que nós somos, né, em nossa grande maioria aspirantes, a gente ainda tem um outro fator, que lá na frente vai ser também um indicador maior de evolução, que são as influências vindas da alma. Porém, nesse ponto onde a gente se encontra de evolução, é mais um fator que colabora com o nosso desequilíbrio. Porém, tem que ser vivenciado, né? A gente tem que buscar a polarização mental, porque a gente já vivenciou muito essa polarização emocional, a gente já foi muito influenciado, e ainda é, mas a gente precisa começar a trazer mais luz, trazer mais clareza, trazer mais a influência da mente, menos a influência emocional. Por quê? Porque a influência emocional, ela nos leva de um ponto para o outro ao seu bel prazer, a gente é influenciado pelo mundo externo, a gente não tem o controle das nossas emoções, a gente não tem o controle dos nossos impulsos, então a gente vai deixando de exercer
esse verdadeiramente livre-arbítrio. A gente vai deixando de exercer a nossa individualidade, porque as energias emocionais são extremamente voláteis e volúveis. Então, é um caminho de evolução que a gente consiga arrumar a polarização da mente, que vai tornar a nossa visão mais clara, mais abrangente, vai aumentar a nossa capacidade de análise, de discriminação. Porém, enquanto tudo isso acontece, há um grande desequilíbrio. E a meta final é ainda após essa polarização na mente, que a gente vá, em alguma medida, se orientando para a alma. Então, à medida que a gente começa a se orientar para a alma começa, então, em resposta, um processo de integração das forças da personalidade. O que, mais uma vez, causa um desconforto, causa um desequilíbrio. Mas é o trabalho a ser feito, né? Então, é importante que a gente encare essas situações como transitórias e temporárias. E a gente continue aí o nosso processo de desenvolvimento. Primeiro buscando a polarização na mente e também a polarização na alma. E aí o processo de integração da mente, do emocional e do físico, a partir do ponto de vista da alma. Então, muitos de nós já passamos por processos integrativos da personalidade em encarnações anteriores. Agora, sob a influência da alma, esse processo é desconstruído para ser reconstruído numa oitava mais alta da espiral. Então, sim, né, crescer causa desconforto. Mas é muito importante que a gente esteja firme, que a gente se mantenha disciplinado, porque a disciplina constrói um ritmo, constrói um fluxo, e aí então as energias da alma podem nos inspirar de uma maneira mais consciente, mais fluida, mais amorosa, mais leve e também, por que não, mais profunda. Esse problema de complicação, se assim posso chamá-lo, constitui uma máxima difícil para o estudante compreender em relação à sua própria condição, ou à de qualquer um que ele esteja procurando ajudar. Em relação a isso, gostaria aqui de dar-lhes a terceira das leis que governam a sagrada arte de curar. A lei 3 diz: as doenças são um efeito da centralização básica da energia de vida de um homem. Do plano onde as energias estão focalizadas, procedem aquelas condições determinantes que produzem má saúde e que, portanto, resultam em doenças ou como libertação da doença. Então, qual que é esse plano, né? Onde que, primeiro, né? A doença é um efeito da centralização da energia da vida de um homem. Então, em qual plano o homem está centralizado, ou a gente usa bastante a palavra focalizado, né? Polarizado, são sinônimos. Então, onde o homem está polarizado, no plano físico, no plano emocional ou no plano mental, ali vai surgir a origem das suas doenças. E são doenças diferentes. Então, se um ser humano está focalizado ou polarizado no plano físico, ele vai ter um grupo de doenças de forma mais frequente, porque são doenças típicas do plano físico. Se o indivíduo está polarizado no corpo emocional, ele tende a ter um grupo de doenças que são típicas da polarização emocional. Se o indivíduo está polarizado no campo mental, ele vai ter um grupo de doenças que são características do plano mental. Se o indivíduo está num processo de integração da personalidade a partir da alma, se ele é um aspirante ou mesmo um discípulo, ele vai ter um tipo característico de doenças. Então, a gente vai ver doenças típicas da polarização no físico, raras, porque isso aconteceu mais na época da Lemúria, na terceira grande raça. A gente vai ver bastante doenças que são características da polarização emocional, por conta de ainda termos reflexos da civilização Atlante, reflexos ou resquícios, né? A gente vai ter um grupo menor de doenças mentais, porque as energias da raça ariana, embora já estejamos na quinta sub, quase na sexta sub da quinta raça,
a humanidade ainda é basicamente polarizada no emocional. A gente vai ter doenças típicas dos místicos ou os aspirantes, e a gente vai ver mais para frente doenças típicas dos discípulos, que são aqueles indivíduos já um pouco mais adiantados, mas que ainda assim estão no caminho, embora trilhem o caminho da iniciação, o caminho da iluminação, trilham também, concomitantemente, o caminho do discipulado probacionário, ou também estão ainda em provas. A gente só não vai ver doenças típicas dos iniciados, porque o indivíduo que atingiu a terceira grande iniciação, e assim pode ser chamado um iniciado, verdadeiramente, né, no termo real da palavra, ele já tem o domínio absoluto do corpo físico e do corpo emocional. E também está no processo de integração da mente individual com a mente divina. Então, esse indivíduo vai poder ter algum tipo de doença, se for, mas vai ser puramente de algum ajuste kármico, e não tendo como causa desenvolvimento ou motivação para o desenvolvimento da personalidade, porque isso já foi trilhado anteriormente. Tá? Então, é só uma prévia do que a gente vai ver nos próximos capítulos aqui do livro. Então, o mestre continua. Será aparente, pois, que uma mudança na atenção interna, a atitude mental do paciente, certamente produzirá uma libertação dos males físicos, ou uma intensificação daquelas reações que produzem desconforto, doença ou morte. O que isso quer dizer? Se o indivíduo está muito polarizado no emocional, está vivenciando muitos dramas, situações características do corpo emocional, e ele começa um processo de polarização para a mente, naturalmente vai promover um certo alívio, vai promover uma libertação daquela condição estritamente emocional. Né? Quando ele já passou por um bom tanto desse emocional, embora ele ainda esteja inconsciente desse passo no desenvolvimento dele, mas aí a luz fria ou a clara luz da alma, focalizada na mente, vai conseguir trazer um conforto a essa intensidade emocional. Por outro lado, se o indivíduo está muito ali, no meio de tudo, está nessa polarização emocional, mas vivenciando mesmo isso, outras influências vão tornar o problema ainda mais intenso, ainda mais denso. Mas, como eu dizia, faz parte do desenvolvimento. Né? Então, pensando em nós como grupo curador, muitas vezes a gente vai observar o indivíduo em determinadas, majoritariamente, com questões emocionais, alguns mais prontos para essa transição em qualquer medida que seja, para as energias da mente. A gente vai perceber isso no discurso, na responsividade às nossas conversas, na responsividade à meditação que nós empregamos. Em outros, a gente vai perceber que não vai encontrar tanto eco, não vai encontrar tanta resposta. Ainda assim, é possível que a gente traga um conforto emocional em termos de acolhimento, né? Em termos dos florais, em termos dos óleos essenciais. A gente sabe que o reino vegetal tem uma correspondência com o corpo emocional. E o reino vegetal, ele responde por um corpo emocional, por uma qualidade, emocional mais sutil, mais desenvolvida. Então, é de grande valia a utilização dos florais e dos óleos essenciais, e também, claro, né, de fitoterápicos, é que a gente não trabalha com isso no nosso grupo. Tinturas e tudo mais, chás, mas vamos pensar no nosso grupo, né, que a gente trabalha com florais e aromaterapia. É importante a gente pensar que esses recursos são extremamente positivos para indivíduos cujas dores são estritamente ou majoritariamente emocionais. E muitos dos quais não vão responder ao nosso tratamento, em termos da meditação ou em termos de eventuais reflexões ou até conselhos que a gente possa trazer. E tá tudo bem. Importante a gente respeitar e compreender que cada um está dentro do seu processo evolutivo e que a alma tem ali o seu plano e não cabe a nós interferirmos nisso. Cabe a nós acolhermos e buscarmos desenvolver em nós a sutileza para tentar perceber o que pode ser mais efetivo para aquele indivíduo.
Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Sim. Obrigado. Sim, obrigada. Então, nas 3 leis já apresentadas à consideração de vocês, emergem os seguintes fatos que deverão formar a base da sua reflexão. Então, nesse trecho do livro, o tibetano faz uma pequena síntese das 2 primeiras leis que a gente viu e dessa que a gente está vendo agora. Então, vou retomar, vou ler aqui, e aí talvez a gente possa relembrar um pouquinho. A doença é o resultado do bloqueio do livre fluxo da vida da alma. Então, onde existe a fluidez da vida da alma, não existe doença. Tá? Isso é simples e, ao mesmo tempo, é bem complicado, né? Da gente desenvolver, da gente procurar trazer à manifestação essa fluidez. Por conta justamente dessa polarização emocional, que funciona muitas vezes, talvez para ser um pouco mais didático, pensando nessa fluidez, né? A gente pudesse talvez pensar num corpo emocional equilibrado como uma fluidez mesmo da água. Lembra que o emocional é muito associado ao elemento água? Então, a gente pensar num rio que vai fluindo, né? Que tem ali o seu livre fluir, o seu circular, a sua correnteza ali. E a gente possa pensar, talvez, no corpo emocional normal como um gel, que você percebe que tem água, mas não tem fluidez, né? Vai meio que empacando ali. Então, muitas vezes, o nosso emocional ele vai compartimentando as nossas emoções, ele vai influenciando crenças mentais que são construídas a partir de vivências emocionais, especialmente inconscientes, e a gente vai vivenciando esse gel emocional aí que vai nos paralisando, né? Individualmente e como grupo. Então, é importante a gente tentar reconhecer essa fluidez e tentar empregar, né? Fazer uma observação bem honesta. Como é que estão as minhas emoções? Elas me paralisam ou elas me permitem fluir? Né? E se a gente reconhecer a paralisação, então, o que eu posso fazer? Né? Quais aspectos eu posso tentar melhorar? Quais alternativas eu tenho para tentar promover uma fluidez maior no meu veículo emocional? Da mesma forma que na mente, né? Se as minhas crenças me limitam, ops, alguma coisa está errada. O fluxo da vida não vai funcionar. Então, eu preciso ter, sim, parâmetros, eu preciso, sim, ter raízes em termos de crenças e em termos emocionais, mas é importante que elas não me limitem, é importante que elas não me fixem, porque assim eu não vou conseguir nem ter a possibilidade de reconhecer alternativas, né? E de me permitir pensar de uma forma diferente. A doença é o produto ou resultado de 3 influências principais. É o produto ou resultado de antigos erros emanando da história passada da pessoa envolvida. Ou seja, individualmente, cada um de nós também pode sim apresentar doenças como razões kármicas. Importante lembrar, karma não é castigo. Karma é oportunidade para a alma. Então, a alma pega aquelas situações todas que o indivíduo vivenciou no passado, ela reorganiza e aí, então, ela vai aplicando para a vida daquela presente encarnação consequências para que aquelas condições possam ser reavaliadas, revistas e que a consciência do indivíduo se expanda. Isso é a finalidade da lei do karma, tá? Esqueçamos karma como castigo, até nas brincadeiras que são feitas na internet, né? Mas é muito importante nos desvencilharmos dessa crença limitadora a respeito do karma. Pelo contrário, o karma é uma oportunidade criada pela alma para o desenvolvimento da consciência e a equilibração da balança, tá bom? Mas, enfim, pode trazer, sim, doenças, como é uma forma de equilibração. Infecções herdadas, porque se é um membro da família humana.
Então, aqui a gente vê também que é uma condição da humanidade. Por exemplo, nada melhor do que a gente está vendo agora numa pandemia. Pandemia é uma condição da humanidade. Então, não é apenas o karma do indivíduo. Então, não é o fulano que morreu de Covid, por exemplo. Muitas vezes, talvez o karma dele individual nem fosse esse. Mas quando a gente fala de uma pandemia, a gente está falando de um karma planetário, o karma planetário transcende o karma individual. Então, cuidado aí também com julgamentos. A gente vê, né, que há mensagens ditas espirituais falando que morre quem tem que morrer para limpar o planeta. Bobagem. Bobagem, bobagem, bobagem. Às vezes aquele indivíduo está sendo uma pessoa, né, que está contribuindo para a limpeza energética do seu karma, que é meu também, que é o karma da humanidade. Então, às vezes, indivíduos se sacrificam para purificar esse karma. Então, muito cuidado com quaisquer tipos de julgamentos, porque a nossa consciência é bastante limitada, a gente ainda não compreende outros fatores, tá? Então, karma, o indivíduo está sob a influência do karma da sua própria alma e, principalmente, também do karma planetário. E é condicionada ainda, num termo ainda mais elevado e amplo, né, numa perspectiva mais abrangente, é condicionada pelas forças que emanam do plano onde a consciência... Perdão, pelo mal planetário, imposto sobre todas as formas na Terra, pelas condições básicas e pela época. Então, o indivíduo tem o seu karma individual, tem o karma da humanidade e tem o karma planetário, que envolve não só a humanidade, mas o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal e também o reino humano. Então, a gente também é condicionado por uma vida planetária. Então, a doença também pode vir de algo herdado, ou vamos dizer, kármico, no sentido de consequência do indivíduo, da humanidade e do planeta. Então, por exemplo, um ajuste, a gente viu no nosso cursinho sobre a hierarquia, que é o Manu, né, aquele ser ligado ao primeiro raio, que é ligado ao propósito divino, ele promovendo mudanças na crosta terrestre, o karma muitas vezes não é daquele indivíduo, entendeu? Mas ele está servindo como um ajuste para o karma do planeta. Então, às vezes, uma comunidade é assolada por um vulcão, assolada por um tsunami, assolada por um terremoto, antes até do karma daqueles indivíduos, ou ainda antes do karma daquele grupo, daquela nação, está um ajuste do karma planetário, do processo evolutivo do planeta. Então, cuidado de novo com os julgamentos. A nossa visão é limitada. Há diversas outras possibilidades aqui que o tibetano está trazendo para que a gente amplie a nossa visão, para que a gente amplie o nosso olhar. Tá bom? E aqui é condicionada pelas forças que emanam do plano onde a consciência do homem está primariamente centralizada, que é a terceira lei que a gente está vendo hoje. E a gente vai falar um pouquinho dela, talvez hoje não dê tempo, mas no nosso próximo encontro. Aí ele diz ainda assim: a estas afirmações deve-se acrescentar um fato já mencionado. Há 5 grandes grupos de doenças, acompanhado de seus achaques e enfermidades subsidiárias. Então, lembra que eu falei que tinha um grupo de doenças mais ligadas ao plano físico, ao plano emocional, ao plano mental, doenças dos místicos e doenças dos discípulos? Lembra? Então, o tibetano vai falar aqui um pouquinho, a gente vai ver melhor mais para frente, mas a tuberculose e todas as doenças respiratórias, incluindo a Covid, fazem parte de um grupo. As doenças sexualmente transmissíveis fazem parte de outro grupo. O câncer faz parte de outro grupo. Os problemas cardíacos fazem parte de um outro grupo. E as doenças chamadas nervosas fazem parte de um outro grupo. Então, a gente vai ver depois um pouquinho melhor, são simplificações, são generalizações, claro. A gente vai expandir um pouquinho o conceito de cada uma delas,
e a gente vai poder relacionar com mais ou menos a polarização onde o indivíduo está no caminho. De novo, isso é de extrema importância para a gente. Quando a gente receber as pessoas no nosso grupo, a gente vai poder fazer esse tipo de correlação. De novo, muito cuidado com julgamentos. É apenas um padrão para nortear a maneira como a gente vai conduzir os nossos atendimentos. Muito cuidado com simplificações, que aí a gente pode cometer julgamentos e aí foge totalmente do nosso propósito, que é sermos um grupo de acolhimento e de amor, né? Sem críticas ou sem julgamentos. Não estou dividindo o que tenho a dizer em problemas orgânicos e funcionais. Nem me refiro aqui a doenças provocadas por epidemias ou acidentes. Refiro-me àquelas doenças básicas ou predisposições que são a dúbia herança da humanidade como um todo, e às dificuldades inerentes àqueles estágios do desenvolvimento evolutivo que são características daqueles que estão nas etapas mais avançadas do caminho. Então, nessas 5 que ele colocou, ele está fazendo essa explicação aqui. Verifica-se assim que o homem vem à encarnação tendo herdado predisposições a doenças oriundas de seu próprio passado, isto é, efeitos resultantes de causas iniciadas em encarnações anteriores, da herança geral racial da humanidade e da condição da vida planetária. Essas 2 últimas causas estão fora da compreensão do homem comum. Então, ele já dá uma pista aqui que é um pouco mais difícil da gente entender. Mas a gente vai, com o passar do tempo, procurar ao menos reconhecer essas condições como hipóteses, né? O ensinamento esotérico sempre mostra isso para a gente, que nada deve ser tomado como verdade, né? Mas o mestre sempre pede para a gente ponderar e considerar como uma hipótese para que seja testada. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente com mais substância, com mais subsídio para uma reflexão, porque realmente, da maneira como eu estou lendo, fica muito jogado e fica abstrato, fica de difícil compreensão. Mas a gente é só uma introdução e a gente vai, com o passar do tempo, mergulhar um pouquinho mais nesses conceitos e nesses temas. Tá bom? Um ser humano também está sujeito a problemas se ele tiver conseguido, como resultado de uma longa história evolutiva, despertar, de algum modo, leve que seja, os centros ou chakras acima do diafragma, né? Cardíaco, laríngeo, ágina e coronário. A partir do momento em que isso ocorrer, ele fica sujeito, durante um longo ciclo de vidas, a dificuldades relacionadas com o coração ou com o sistema nervoso em suas várias ramificações. Frequentemente, um ser humano avançado, como um aspirante ou discípulo, pode libertar-se de enfermidades herdadas. Então, ele já equilibrou o seu karma, já cumpriu aquelas condições kármicas passadas, mas poderá sofrer de problemas cardíacos, desordens nervosas, instabilidades mentais e superestimulação dos chakras. Esses problemas são ocasionalmente classificados como doenças dos místicos. Quero deixar claro que não é minha intenção entrar no reino da discussão fisiológica, deter-me nos sintomas das doenças ou lidar com as lesões, as condições patológicas e os aflitivos detalhes que acompanham o colapso de qualquer organismo humano. Não vou escrever um tratado de anatomia ou sobre as várias ciências que se desenvolveram do estudo do mecanismo do ser humano, relacionadas como são com a estrutura, órgãos, nervos, tecidos cerebrais e sistemas interrelacionados que compõem essa intrincada máquina, o corpo humano. No que tange à ciência exotérica ou externa, 2 coisas são bem-sucedidas em deter-me. O assunto todo é magnificamente abordado nos muitos livros de literatura sobre medicina e cirurgia.
pouca coisa poderia eu acrescentar que fosse útil nessa discussão. Os meus leitores não são, com algumas exceções, versados na construção e constituição do corpo humano. E os detalhes patológicos, a descrição das doenças e dos vários desagradáveis sintomas da degeneração humana formam leitura prejudicial às pessoas comuns. Alguns conhecimentos sobre esses assuntos podem tornar-se algo muito perigoso para algumas pessoas. Eu procuro lidar primordialmente com as causas, com as fontes internas das doenças e com aqueles estados de consciência que levam ao funcionamento incorreto e a condições desfavoráveis que geram doenças. O problema do curador, portanto, é duplo. Primeiro, ele precisa saber se a dificuldade reside acima ou abaixo do diafragma. Isso leva-o definitivamente para o reino do conhecimento espiritual, tanto quanto do psicológico. Segundo, ele precisa ter clara compreensão da ênfase interna do paciente. E esta última condição ajuda-o no diagnóstico da primeira. Essa afirmação leva-me à formulação da terceira regra para os curadores. Antes de eu ler a terceira regra dos curadores, eu queria saber como é que está para vocês, se está claro, se não está, se tem alguma dúvida, se tem alguma contribuição, porque não adianta a gente correr com o tema, né? A gente tem tempo para estudar, mas é importante que os conceitos estejam assimilados. Claro que a gente não vai ter ainda uma compreensão clara na primeira vez que a gente está lendo sobre isso, mas é importante que, em alguma medida, os conceitos estejam, pelo menos, fazendo sentido para a gente. Ai, tá muito bom, Paulinho. Que bom. Nossa, tô adorando. Principalmente aquela parte que falou lá dos vegetais, eu amei. Legal, né? Muito, muito interessante. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto ainda. Muito bom. Obrigada. Imagina. E vou ler, então, um pouquinho para a gente já terminar, para a gente não se estender, que já, senão a nossa capacidade já vai caindo também, né? Regra 13, então, que o curador se treine para conhecer o estágio interno do pensamento ou do desejo daquele que procura o seu auxílio. Então, é claro que isso é com o tempo, não vai ser na primeira vez, mas é muito importante a gente exercitar esse refinamento da nossa percepção. E é uma percepção que deve ser intuitiva. Ah, mas a gente não tem intuição ainda. Não. Por isso que a gente medita, por isso que a gente estuda, por isso que a gente serve, para construir o Antakarana, e aí, então, em alguma medida, a nossa percepção puder unificar a nossa mente com a nossa intuição. A gente vai tentar perceber se o indivíduo é mais polarizado na mente ou mais polarizado no emocional. Ele pode, desse modo, o curador, conhecer a fonte de onde o problema se origina. Então, aquilo que a gente via no trechinho anterior. Que ele relacione, então, a causa, ou seja, onde que esse problema está, com o efeito apresentado através da doença ou da condição. E saiba o ponto através do qual o alívio deve vir. Então, a gente tentar observar onde está, em primeiro lugar, a polarização do indivíduo, em qual corpo. Então, quais os efeitos dessa polarização e como é que a gente consegue promover o alívio aí para o indivíduo que vem até nós. Simples, né? Quero chamar a atenção para essas palavras e enfatizar o fato de que a doença é, primariamente, olha que legal isso, que a nova medicina germânica fala isso de forma parecida, né? Quero chamar a atenção para essas palavras e enfatizar o fato de que a doença é primariamente um esforço da natureza física do corpo para procurar e alcançar alívio das pressões internas, das inibições subjetivas e retenções escondidas. Primariamente,
do ponto de vista do esoterismo, toda doença física é o resultado de incorreta estimulação ou superestimulação ou estimulação incorretamente colocada e de tensões internas em alguma parte do mecanismo. Então, uma hiperestimulação aqui, né? Ou, qual que é o contrário de estimulação? Inibição, né? Inibição, inanição psíquica, forças subjetivas acumuladas que represam o fluxo das forças da vida. Então, aqui a gente remete àquela primeira lei que fala do fluxo. Então, quando não há um fluxo? Quando em algum ponto há hiperestimulação ou inibição. E esse é um conceito bem legal que a medicina chinesa também trata. Quem já foi no acupunturista, ou mesmo num massagista de Duin que entende de medicina chinesa, ele vai ver que tem um tipo de massagem quando ele percebe que o ponto está inativo ou quando que precisa dispersar quando está hiperestimulado. Então, na verdade, é a gente entender esse conceito, né, de fluidez, não só no corpo físico, mas, como eu dizia, no corpo emocional e no corpo mental. Estão vendo, portanto, que, mais uma vez, todos os problemas convergem para o uso correto e manipulação da força para produzir o livre fluxo de energia. Lembra que a gente já viu em alguns encontros passados, tudo que é chamado de energia está ligado com os corpos espirituais, com aquilo que é transcendente. E o que é chamado de força está ligado ao corpo físico, ao corpo emocional e ao corpo mental. Então, quando o tibetano fala de correto manejo das forças, é como é que a gente, enquanto consciência, maneja a nossa natureza mental, a nossa natureza emocional e a nossa natureza etérica, sensorial, física. Tá bom? Então, só para ficarem claros os conceitos e a nossa responsabilidade aí no leme da nossa vida. As seguintes questões inevitavelmente surgirão. De onde vêm as moléstias herdadas? Lembra que a gente falava um pouquinho anteriormente, que eu dizia que ele ia explicar um pouquinho melhor? Talvez não seja agora ainda, mas já é uma introdução a mais. É possível chegar à sua fonte dessas moléstias herdadas? O problema do passado e dos efeitos presentes desse passado é vasto demais para ser considerado. E tampouco qualquer afirmação a respeito da situação poderá ajudar a humanidade no ponto em que ela se encontra hoje. Uma generalização, contudo, pode ser feita, mas mesmo essa pouco representa para a compreensão das pessoas. Mas ele vai falar, tá bom? Das 3 principais doenças que foram herdadas do passado, podemos dizer que as doenças sexualmente transmissíveis são remanescentes dos excessos praticados nos tempos lemurianos. Olha a origem das doenças sexualmente transmissíveis. Claro que elas vão se adaptando, né, conforme a época e o ambiente em que a humanidade está. Mas lembre que a gente está falando da causa, lá atrás, terceira raça lemuriana. Sua origem é tão remota que o próprio solo do planeta está permeado por essas doenças. Um fato totalmente desconhecido ainda para a ciência moderna. Olha que interessante, né? Como é importante um correto também cultivo do solo, como é que é importante todos esses movimentos que a gente vê de reparo do solo. Claro que a gente não está nem falando, a gente está falando no aspecto físico, mas percebam como também está linkado com o aspecto energético, né? Ou dessas energias do passado aí, ou dessas forças do passado, né? Ao longo das eras, os homens têm sofrido desse grupo de infecções. Milhões têm morrido e sido enterrados, e assim contribuído para infectar a Terra. Esse é uma das razões nas quais os indianos cremam os corpos, tá? É claro que a maioria não tem consciência, mas essa orientação para a cremação vem dos sábios Vedas por conta do cuidado com o solo, da não contaminação do solo.
Claro que a gente sabe que a transmissão dessas doenças não é dessa forma, né? São doenças sexualmente transmissíveis, mas eu estou tentando chegar no ponto da causa, tá? Nos tempos lemurianos, o foco da força da vida estava totalmente no corpo físico, no seu desenvolvimento, no seu uso e controle, assim como na sua perpetuação e reprodução. Então, era natural, né? Não tinha essa pluralidade emocional que a gente tem hoje, não tinha esse tecnicismo que a gente tem hoje, e muito menos nenhuma orientação espiritual, né? Era a ênfase total no corpo físico. Foi na época lemuriana que o uso indevido da vida sexual começou. E este foi, num sentido peculiar, o mal primeiro. E em relação a esse fato, antigas lendas e alusões são encontradas em todos os registros e textos antigos. Há muitas evidências mal interpretadas a esse respeito. E quando os homens conseguirem ler os registros mais acuradamente e com correta interpretação, compreenderão a saída, porque verão mais claramente as causas. Então, de novo, né? Cuidado com interpretações, cuidado com julgamentos, né? Como o mestre disse, isso ainda não foi feito. Então, vamos continuar meditando, inspirando que um indivíduo ou um grupo de indivíduos possa, em algum momento, refletir melhor sobre isso, né? Porque aí talvez esteja a razão para a cura dessas enfermidades, desse grupo de enfermidades. Aqui ele continua, né? O câncer é um presente da humanidade atlante ao homem moderno. Que presente, hein? E o flagelo dessa doença foi o principal fator da devastação dos habitantes da velha Atlântida. As raízes deste terrível mal estão profundamente assentadas na natureza emocional ou de desejo e estão plantadas no plano astral. O câncer é, parcialmente, o resultado de uma reação às doenças relacionadas com a vida sexual que se tornou tão desregrada nos últimos tempos lemurianos e nos primeiros dias atlantes. Então, a origem do câncer lá no passado ocorreu na transição entre as últimas sub-raças lemurianas e as sub-raças iniciais dos atlantes. Tá? De novo, gente, sem julgamento com as pessoas que a gente conhece que têm câncer, por favor, tá? A gente está falando de causa, então, equilibração aí nas proporções, por favor, senão a gente cai de novo naquela armadilha. Paulo, Oi! isso seria um castigo? Não, de novo não, não tem castigo. É uma equilibração para uma correta compreensão em termos de consciência. Então, você viu que o tibetano fala aqui? Ainda não foram corretamente interpretados os antigos textos. Ou seja, por que não foram interpretados corretamente? Porque ainda não há a correta consciência para isso. Então, por que a gente ainda vive com essas dores, tensões, doenças? Porque a nossa consciência ainda está desalinhada da nossa própria alma. Então, as causas desses gaps estão no passado, mas os reflexos estão presentes. Então, todo o nosso movimento de voltar para a consciência vai permitindo novas descobertas, vai inspirando novos sábios no mundo, novas teorias, novas conexões, para que tudo isso seja melhor compreendido e integrado no futuro. Obrigado. Ao mesmo tempo, é também uma consequência, tá? Eu só fiz questão de explicar dessa forma diferente primeiro, porque senão a gente cai de novo nessa ilusão do castigo. Não existe castigo, tá? O que existe é a lei agindo em amor para a conscientização. Então, sim, existe consequência, mas a causa não é o castigo. A causa é o desenvolvimento amoroso da consciência. Obrigado. Imagina. As pessoas de então, daquela transição, né, sexta e sétima sub-raça lemuriana, primeira e segunda sub-raça atlante,
vendo os temíveis males e a extensão da doença que crescia a partir da vida fértil lemuriana, resultante da promiscuidade sexual por toda parte na tentativa da autopreservação, ou seja, os próprios lemurianos, percebendo já o fim da sua raça para o natural, nova raça Atlante, começaram um movimento de auto-perpetuação, né? Olha que ilusão, né? Então, é um movimento natural. Muitas vezes, os próprios Atlantes, em consciência, eram os próprios lemurianos, como são muitas vezes os arianos, como nós possivelmente tivemos nessas 3 raças anteriores. É tudo uma questão de desenvolvimento, mas a consciência limítrofe gera uma série de ilusões. Então, eles achavam que estavam sendo extintos e começaram um movimento de auto-perpetuação, de autopreservação da espécie, onde eles utilizaram, assim, erroneamente a energia sexual para uma reprodução acelerada e desordenada. Olha o link, que interessante agora. Represaram de volta o fluxo natural do desejo, o fluxo da vida que se expressa através dos centros de reprodução e procriação. E isso, no devido tempo, provocou outros males. Então, essa hiperestimulação desses centros, com a finalidade da autoprocriação e autopreservação, inibiu outras características que são naturais desses chakras, como aqui, isso que ele fala anteriormente aqui, né? O fluxo natural do desejo, o fluxo da vida. Lembra que esses chakras, o básico e o sacro, estão muito ligados a isso? E o câncer é primariamente uma doença de inibição. Olha que louco. Então, o que é o câncer? É um crescimento desordenado das células. Então, olha que link interessante com a causa de uma reprodução desordenada fora do fluxo. Olha que... Percebem que interessante esse link? Muito louco, né? Assim como as de a origem das doenças sexualmente transmissíveis são aquelas da superexpressão e o uso desregrado de um aspecto do mecanismo do homem. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque já tem muita informação. Mas olha que interessante, né? Então, hoje a gente tem esses 2 grandes grupos de doenças que foram originados mais ou menos nesse mesmo período, quando um vem através do crescimento desordenado e consequente inibição do prazer da vida, do fluxo da vida, e o outro vem a partir, então, como consequência também dessa hiperestimulação que provoca aí um contato, também como busca dessa satisfação do correto fluir. Muito interessante, né? Muito interessante. Dúvidas, comentários? Muito bom, Paulinho. Gostei bastante. Que bom. Foi ótimo, Paulinho. Nossa, muito bom mesmo. Que bom. É muito esclarecedor, né? É para a gente pensar bastante, viu? Em que ponto que a gente está. Que olha, não está fácil, né? O que você falou, Má? É muito louco. Mas faz muito sentido, né? Faz. Paulinho, é interessante que o tibetano, quando ele fala dos chakras, né, do básico, do umbilical, do sexual, ele traz de novo essa ideia também do uso desvirtuado da energia sexual, né? Então, quando a gente estava vendo esses chakras, ele, de novo, deu atenção para esse ponto. Porque é meio que a gente tá... Claro que hoje em dia há muitos outros fatores, né? Tem o desenvolvimento da quinta raça, tem o desenvolvimento do contato com a alma promovendo essa integração da personalidade, tem muitos outros
players nesse jogo aí que antes não tinham, né? Mas é interessante a gente perceber como ainda há essa correlação, né, tá? E como essa energia ainda está presente. Claro que numa forma, num contexto muito diferente daquele, é um aspecto dentre vários. Hoje, naquela época, era praticamente o aspecto principal, mas está presente, né? Com certeza. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fiquei muito, aliás, tudo ótimo, né? Para mim foi maravilhoso tudo isso que eu ouvi hoje. Mas eu foquei na parte onde você falou, né? Quando morremos, a gente é enterrado e tudo mais. Quer dizer, que nem a maioria dos indianos, né? São cremados. Isso significa, ficou na minha cabeça o seguinte, que como a gente tem isso aqui no Ocidente, em muitos lugares ainda é assim, a gente continua deixando o solo ruim, continua gerando toda essa negatividade, quer dizer, então a gente vai demorar muito ainda para estar diferente. Rô, infelizmente tem um pouco disso. Por outro lado, a gente também não deve esquecer que há muitos outros fatores, né? Esse é um, né? Então, por exemplo, todo esse movimento que a gente, enquanto humanidade, caminha para a conscientização, para a integração dos corpos, rumo à consciência transpessoal, à alma, tudo isso também promove recursos que são, por exemplo, tecnológicos para essa purificação, energéticos e espirituais para essa purificação. Então, sim, por um lado, a gente continua contribuindo com isso, né? Agora, por outro lado, também a gente precisa pensar que, enquanto humanidade, estamos também construindo novos caminhos, que, em alguma medida, vão incluir e vão restaurar isso. Mas, sim, eu penso que o mais saudável é que sejamos cremados. Eu estava pensando nisso já há algum tempo que eu venho pensando, não conhecia toda essa parte, em ser cremada também, porque parece que, sei lá, eu acho que eu vou sentir os bichos me comendo, aquela coisa toda. Falei, crema, já vai embora, já some. Né? Mas, assim... esse é um tema para uma discussão mais aprofundada, né? Porque tem alguns fatores a levar em consideração, tá? Mas a gente pode falar disso mais tarde. Tem um dado momento no livro em que a gente vai falar mais sobre a morte, né? Como essa liberação da doença ou como a gente percebe, né, mesmo uma mudança da forma. Então, quando a gente chegar nesse ponto do livro, a gente vai poder falar com mais subsídio, com mais recurso sobre essa questão. Não, só fiquei focada na questão do solo, né, que está sendo poluído e a gente continua poluindo, né? Mas, Rô, já faz algum tempo, né? Por isso que falar aí, quando fala do antigamente, né? Então, já faz, acho que, mais de 50 anos, com certeza, que fazem os túmulos, que provavelmente no interior não, fazem os túmulos de concreto. Porque aí você faz ele vedado, não vai direto na terra. Antigamente era enrolado no lençol e enterrava direto, né? E quanto aos bichos, ele já está dentro de nós. Aí quando a gente morre, já não tem mais anticorpos para combatê-los, né? Aí não tem jeito, é de dentro para fora. Então, esse dado que o Renato trouxe é importante também, dessa nova tecnologia na construção, mas também é importante a gente pensar do ponto de vista que transcende o corpo, né? Então, qual que é a nossa herança? O que a gente está deixando para esse solo, né? O que a gente construiu em termos de desenvolvimento da mente? Como é que a gente deixou esse corpo emocional quando a gente desencarnar? Será que ele está muito diferente de quando a gente encarnou? Como é que a gente desenvolveu essa mente, esse instrumento? Como é que foi o cuidado que a gente teve com esse corpo?
né? Então, são questões muito importantes para, independente do aspecto físico da cremação ou do enterro convencional, a gente pensar nesses resíduos. Como é que a gente... qual foi a nossa contribuição nessa passagem aqui, que nós estamos tendo a dádiva de vivenciar nesse planeta, nesse momento cósmico tão importante? Qual que é a nossa contribuição? Cada um só que vai poder responder, né? Com certeza. Muito bom. Põe a gente para pensar, né, Paulinho? Essa é a meta, né, Nossa, Tê? como nós estamos no primário, hein?